Olá, boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar hoje a ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O PDT alega abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo ex-presidente. No ano passado, em reunião com embaixadores estrangeiros, Bolsonaro atacou o sistema eleitoral brasileiro. Eu sou Rafaela Vivas e o Jornal da Justiça de hoje vai trazer todos os detalhes sobre esse julgamento e você vai ver também. Ministros do Supremo Tribunal Federal parabenizam Cristiano Zanin após aprovação para o STF. Em conferência internacional, o presidente do CNJ, ministra Rosa Weber, defende critérios no uso de tornozeleira eletrônica para garantia dos direitos fundamentais. E ainda cresce o número de tentativas de golpes em compras feitas por aplicativos e redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral deu início ao julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Vamos agora ao vivo, direto ao TSE, saber como foi a primeira sessão de julgamento sobre o caso. O repórter Guilherme Glória acompanhou e agora traz para a gente os detalhes. Olá, Guilherme, muito boa tarde para você. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Na verdade, boa tarde, né? A gente passou a manhã toda, a sessão começou por volta das 9h20 da manhã, a gente passou a manhã toda dentro do plenário acompanhando esse primeiro dia do julgamento da AGE. O que nós tivemos hoje? O julgamento, de acordo com o que prevê o regimento, começou com a leitura do relatório pelo Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. Depois, a palavra foi concedida para os advogados, iniciando pelo advogado de acusação, ou seja, o representante do PDT, que é o autor da ação, e depois o advogado de defesa, representando Jair Bolsonaro e Braga Neto. O tempo para a acusação fazer aí uso da palavra foi de 15 minutos e de 30 minutos para o advogado de defesa. Aí a gente depois disso teve, na sequência também, conforme já previsto, o parecer do Ministério Público pelo tempo de 30 minutos. Lembrando que a leitura do relatório, que foi o primeiro passo aí desse julgamento, demorou aproximadamente 1 hora. E aí, após isso, né, após todo esse cronograma que eu já passei, a sessão foi finalizada por conta do horário. É um processo longo a avaliação dessa AGE, mas nada além do esperado. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral separou 3 datas para fazer o julgamento. O dia de hoje e também a próxima terça-feira, dia 27, e a quinta-feira, que vem também, dia 29. Na terça-feira, a gente retoma o julgamento da sessão, agora com os votos. O primeiro a votar é o ministro Benedito Gonçalves, Corregedor-Geral Eleitoral. E aí tem a sequência de votação dos ministros e encerra com o presidente da Corte votando, o ministro Alexandre de Moraes. Algo que é importante salientar é que tem alguns veículos de imprensa que estão divulgando a informação de que o ministro Benedito Gonçalves já teria dado o voto dele, mas, como a gente informou, o que aconteceu na verdade foi apenas a leitura do relatório. Os votos, como eu falei, começam na terça-feira, podendo se estender até a próxima quinta-feira também, datas separadas para o TSE fazer a avaliação dessa AGE. É claro que nós vamos continuar acompanhando tudo e se você quiser mais informações, você pode acessar o site tse.jus.br. Rafaela, volto contigo. Maravilha, muito obrigada pelas informações, Guilherme Glória, ao vivo, direto do TSE. O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, deve visitar a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, hoje à tarde, para dar início às tratativas da posse. A indicação de Zanin foi aprovada ontem pelo Senado Federal. Ministros do Supremo parabenizaram e deram as boas-vindas ao novo colega. Acompanhe mais informações com Amanda Mustafa.
A indicação de Cristiano Zanin Martins para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal foi aprovada no Senado por ampla maioria. 58 dos 81 senadores disseram sim à escolha do novo ministro. O resultado no plenário saiu por volta das 19h, após quase 8 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Logo após o resultado, ministros do STF parabenizaram e deram as boas-vindas ao novo colega. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, disse que Zanin teve uma carreira brilhante na advocacia e que está certa de que ele contribuirá para o fortalecimento da democracia constitucional em nosso país. O vice-presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que Zanin sempre atuou com elevada qualidade profissional e que tem dele a visão de advogado sério, competente e ético. O decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, disse que o novo ministro é distinto no trato e equilibrado em suas posições e terá uma brilhante trajetória no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a competência e firmeza de Zanin serão qualidades que honrarão a toga, com contribuição jurídica de que precisa a democracia brasileira. O ministro Dias Toffoli disse que, com certeza, Zanin será um grande ministro do STF, honrando a Corte e honrando o Brasil. Para o ministro Luiz Fux, a aprovação de Cristiano Zanin revelou que ele tem competência necessária para integrar a Suprema Corte. O ministro Edson Fachin lembrou que o Supremo volta a ter a composição completa para continuar honrando a missão democrática almejada pela Constituição. O ministro Alexandre de Moraes disse ter certeza de que o Brasil ganhará com a atuação competente e corajosa de Zanin. O ministro Nunes Marques desejou sucesso a Zanin no desempenho da magistratura no STF. E o ministro André Mendonça afirmou que o novo ministro é um jurista preparado e tem muito a contribuir com o sistema de justiça em nosso país. A data da posse ainda não foi marcada. Cristiano Zanin tem 47 anos e poderá permanecer como ministro do Supremo por 28 anos. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Pelas regras, o novo ministro deverá herdar o acervo de processos do antecessor. Um acervo enxuto, com 529 processos, é o segundo menor da casa. O primeiro é da ministra Rosa Weber. Quase 60% dos processos estão em fase de decisão final. Entre as ações, temas importantes, como as regras da lei das estatais sobre nomeações de conselheiros e diretores e a validade de um decreto do presidente Lula que restabelece as alíquotas do PIS, PASEP e COFINS, que foram reduzidas pela metade no governo Bolsonaro. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, abriu a Conferência Internacional sobre Monitoração Eletrônica realizada no CNJ. A repórter Carolina Chaves traz para a gente agora os detalhes. Este é o primeiro evento realizado pelo CNJ para discutir o papel de novas tecnologias na monitoração eletrônica. Esse tipo de controle é utilizado em 12 países. Para a presidente do STF e do CNJ, a ministra Rosa Weber, a tornozeleira eletrônica é mais uma ferramenta de controle penal e de vigilância disciplinar, com o objetivo de evitar o encarceramento. Mas o instrumento deve ser usado de forma criteriosa apenas quando necessário, garantindo os direitos da pessoa monitorada. A monitoração eletrônica causa danos e proporciona estigmas, é um pouco da desmistificação que devemos encarar. Para não tê-la ou admiti-la como uma providência penal que possa se impor sem restrições ou mesmo admitindo toda e qualquer consequência invasiva que não as estritamente necessárias para o cumprimento da medida judicial. O evento faz parte do programa Fazendo Justiça do CNJ, com apoio do Programa das Nações Unidas e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma das preocupações dos participantes é quanto à assistência psicológica e social das pessoas que cumprem medidas alternativas, como a monitoração eletrônica. A representante do PNUD, Katina Argueta, destacou a importância de garantir os direitos humanos e a ressocialização dos apenados. A monitoração eletrônica pode permitir que os indivíduos
mantenham vínculos com suas famílias e comunidades e tenham a oportunidade de se reintegrar de maneira mais efetiva à sociedade. No entanto, é importante ressaltar que a implementação da monitoração eletrônica em um país como o Brasil, com tantas diferentes realidades sociais, precisa garantir a devida individualização das medidas, considerando as circunstâncias de cada caso e de suas vulnerabilidades. A conferência ocorre até sexta-feira no Conselho Nacional de Justiça e é transmitida pelo canal do CNJ no YouTube. A seguir, fraude no meio digital. Os internautas devem ficar atentos às compras por meio de aplicativos e redes sociais. O número de tentativas de golpe tem aumentado no país. Os detalhes você confere em instantes, voltamos já. As compras pela internet, principalmente por aplicativos e redes sociais, vêm crescendo a cada ano no país. Segundo o levantamento de empresas de análise de dados, a tecnologia tem sido uma grande aliada para os consumidores, já que oferece praticidade e economia. Mas com tantas vantagens, as tentativas de golpes também aumentaram. Confira na reportagem de Carolina Chaves. Um relatório apresentado por uma empresa de análise de informação de dados mostra que as fraudes digitais no Brasil aumentaram 20% no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior. No segundo trimestre de 2022, 27% dos brasileiros entrevistados caíram em golpes virtuais, 3% a mais que os 3 primeiros meses do mesmo ano. Os principais problemas que os brasileiros relataram foram com cartões de crédito roubados, cobranças fraudulentas e golpes de cartão presente. O diretor executivo da Petina Negócios Digitais, Rodrigo Garcia, dá dicas de quando o consumidor deve desconfiar de uma tentativa de golpe. O primeiro passo é fundamental pesquisar a idoneidade do vendedor, né? Então, quando você compra em marketplace, tem o nome da loja que está sendo vendida. Dependendo do marketplace, você pode fazer pergunta também para conseguir identificar qual que é o vendedor e fazer uma pesquisa rápida no Google para conseguir pegar a informação do Reclame Aqui, consumidor.org, enfim. Em cima das informações consegue verificar a idoneidade do vendedor. O ponto mais importante que tem para evitar de cair em fraudes online, compras de marketplace, é fazer qualquer transação fora da plataforma, né? Então vamos dizer, eu fui comprar um produto, esse produto, o frete não foi pago dentro da plataforma e o vendedor ele manda uma mensagem no WhatsApp ou ele liga falando que faltou o valor do frete e quer te cobrar o frete à parte, né? Então assim, tudo que é transacionado dentro da plataforma, quem está comprando tem a segurança da plataforma de ter o dinheiro de volta. Se qualquer transação for realizada fora da plataforma, não tem garantia do dinheiro. O setor com maior aumento na taxa de suspeita de fraude digital no segundo trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021, foi o de comunidades e sites de relacionamento, que apresentaram um aumento de 67%. O estudo mostrou também que as pessoas estão preocupadas com o compartilhamento das informações pessoais. 85% dos entrevistados estão apreensivos quanto à falta de privacidade e de ter os dados pessoais roubados. Mas nem tudo piorou. Alguns setores tiveram redução na tentativa de fraudes, como no mercado de games, varejo e viagens e lazer. E para repercutir o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com a advogada Simone Magalhães. Vamos acompanhar. Doutora Simone, o que temos de legislação para proteger as pessoas que usam a internet, seja para comprar, contratar serviços ou até mesmo que usam as redes sociais? Olha, nós temos Código de Defesa do Consumidor, que traz ali todas as premissas básicas de defesa do consumidor, direitos básicos, principalmente a informação. E nesse ambiente virtual, a informação precisa realmente estar em destaque para o consumidor. Temos aí também decreto que é conhecido como
Lei do Comércio Eletrônico, que traz ali algumas garantias, algumas obrigações para quem atua no comércio eletrônico colocar para o consumidor, como, por exemplo, o nome daquela empresa, o endereço físico daquela empresa, para que o consumidor consiga buscar os seus direitos caso precise. O importante é que o consumidor sempre tenha acesso à informação e observe ali também alguns pontos, né, desse site, se realmente ele parece ser confiável ou não, lembrando que quando se trata de compras diretamente ali das redes sociais, todos os direitos do consumidor também devem ser garantidos. Agora, em tempos de compra, né, de compras na internet, em caso de problema, quem o cliente deve buscar para se proteger? Olha, se surgir algum tipo de problema numa compra de um produto ou serviço, primeiro a ser procurado deve ser justamente aquela empresa, porque ela deve sim saber que o consumidor está enfrentando um problema e ela precisa solucionar aquilo. Tá? Se o consumidor, infelizmente, não obtiver êxito, ou seja, se a empresa não atender aquela demanda, é claro que existem outros mecanismos, como, por exemplo, buscar o PROCON, para que ele faça essa intermediação, né, para que o consumidor realmente tenha garantido aquele seu direito, ou, dependendo da empresa, se for as empresas que estão cadastradas, por exemplo, na plataforma consumidor.gov.br, o consumidor também pode registrar a sua reclamação nessa plataforma que é pública, gratuita, que é ligada ao Ministério da Justiça, porque lá está a Secretaria Nacional do Consumidor. Todos esses são mecanismos para que o consumidor consiga ter a resolução daquele problema de forma administrativa, ou seja, de forma pacífica e extrajudicial. E existe prazo para que essas pessoas procurem ajuda administrativamente no PROCON ou na Justiça? Olha, é bom a gente salientar aqui alguns pontos. Primeiro, questão de garantia. Então, se o problema for no próprio produto ou no serviço que foi adquirido pelo consumidor, o Código de Defesa do Consumidor traz ali um prazo de até 90 dias, quando nós estamos falando de produto ou serviço durável, para que esse consumidor reclame para a empresa. Mas outro ponto que eu gostaria aqui de destacar e que muitas pessoas não têm conhecimento desse direito é que quando uma compra é feita fora do estabelecimento comercial, ou seja, por telefone, por catálogo ou no comércio eletrônico, o código garante um direito para o consumidor, que é o direito de arrependimento ou prazo para reflexão. Nesse caso, a partir do momento que o consumidor recebeu aquele produto em casa, ele tem até 7 dias para devolver aquele produto para a empresa, para a loja e ter naturalmente de volta todos os valores que ele pagou. Agora, qual a punição para quem aplica golpes pela internet? Olha, os golpes, infelizmente, estão cada vez mais presentes, afinal de contas, o comércio eletrônico, ele cai aí no gosto, né, do consumidor pelas facilidades que ele promove, mas é sempre bom lembrar, golpe é crime, então a gente vai aqui até mesmo para punições específicas que estão no Código Penal. Então, o consumidor ele precisa realmente ficar muito atento. Comprar aí no comércio eletrônico tem várias vantagens, mas também essa propensão para golpes está cada vez mais presente. Então, verificar, por exemplo, se aquele site é confiável, não acreditar em ofertas muito vantajosas, porque os golpes, na maior parte das vezes, utilizam iscas dessa maneira para enganar o consumidor, né? Então, ficar sempre atento, porque depois de cair num golpe, é claro que é necessário tomar alguns cuidados, como, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência na delegacia, mas é bem mais difícil para o consumidor vítima de um golpe, ou seja, vítima de um crime, conseguir reaver aquele prejuízo que ele teve. É isso, doutora Simone. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu é que agradeço, é sempre uma felicidade falar aí com todos os ouvintes, com todos os espectadores da TV e da Rádio Justiça. Um abraço. A seguir, Supremo Tribunal Federal homologa a desistência da defesa do deputado federal Gilvan Máximo em ação sobre fraudes em kits de robótica. As informações em instantes. Voltamos já. O
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, homologou o pedido de desistência formulado pela defesa do deputado federal Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal. Na reclamação, a defesa pedia a invalidade da busca e apreensão com o descarte do material apreendido pela Polícia Federal em operação para apurar fraudes a licitações relacionadas ao fornecimento de kits de robótica para municípios alagoanos e ainda a remessa da investigação para o Supremo Tribunal Federal. Ao atender o pedido, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a desistência é ato unilateral, não havendo dessa forma discricionariedade do relator em aceitá-la ou não. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho lançaram 4 obras literárias sobre o constitucionalismo humanista, o direito do trabalho no Brasil e os direitos humanos das pessoas com deficiência. As obras são de autoria dos ministros Maurício Godinho Delgado e Cláudio Brandão. Confira na reportagem de Anderson Conrado. A sede do Tribunal Superior do Trabalho foi palco do lançamento de 4 livros relacionados aos direitos trabalhistas. A Reforma Trabalhista e o Sistema de Cotas de Emprego das Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência foram escritos pelo ministro Cláudio Brandão. As obras são frutos da tese de doutoramento do ministro do TST. É um trabalho de pesquisa que eu tive muito orgulho em poder trazer essa contribuição para o mundo acadêmico, mas com a ideia de que ele seja uma fonte de inspiração para outras pessoas prosseguirem nessa trajetória evolutiva e aprofundar os estudos nessa temática. Infelizmente, a pessoa com deficiência ainda é tratada de modo diferenciado. É vista, a maior parte dos casos, como alguém incapaz, como alguém improdutivo e, na verdade, o mundo mostra que a deficiência hoje faz parte da diversidade humana, essa é a compreensão contemporânea da deficiência. O diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, foi homenageado no livro Constitucionalismo Humanista e Social na Jurisprudência do TST. Na ocasião, ele também lançou a obra Direito do Trabalho no Brasil, Formação e Desenvolvimento. Muito me emociona essa obra com a participação de inúmeros colegas, ministros, desembargadores, professores, juízes, procuradores. É uma alegria muito grande. E também eu tenho uma pequena obra sobre uma reflexão, uma pesquisa sobre o nosso direito do trabalho e as nossas instituições na história brasileira, trazendo desde a colônia, passando pelo Império, pela República e chegando aos dias atuais, até o ano de 2022. É uma reflexão que faço com uma bibliografia nova, uma bibliografia inclusive de fora do direito. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, as obras literárias dos ministros enriquecem a justiça do trabalho no Brasil. O ministro Maurício é para nós, além de um grande colega, um grande companheiro, é uma referência nacional e internacional no estudo do direito do trabalho. Assim como o ministro Cláudio Brandão, que com seus estudos sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência, joga luz sobre um tema fundamental, a necessidade de inclusão de todas e todos, com cidadania, com respeito, com direitos no mundo do trabalho. E o Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento de um livro em homenagem aos ministros Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques, pelos 15 anos de atuação na Corte. As informações com a repórter Marina Campos. 17 de junho de 2008, um único dia, o mesmo lugar e 3 histórias diferentes unidas pela mesma missão: compor o Tribunal da Cidadania. Para
Para celebrar a trajetória dos ministros Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques, foi lançado o livro Direito Federal Brasileiro, que reúne artigos assinados por 65 autores, entre ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal, além de outros juristas renomados. A publicação tem como foco a missão do Superior Tribunal de Justiça, uniformizar a aplicação das mais de 30 mil normas federais do país. Segundo a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a obra demonstra que os homenageados proferiram decisões com profundos impactos sociais, políticos, econômicos e jurídicos na realidade brasileira. Queridos colegas, queridos ministros Og, Salomão e Mauro, posso dizer que sou testemunha não só da notável capacidade técnica e do refinamento jurídico de cada um dos senhores, mas também do caráter, da gentileza e do respeito ao próximo. Nas tarefas árduas do cotidiano no STJ, tornamo-nos pares. Na convivência, na admiração e no trato diário, tornamo-nos amigos. Além da dedicação aos julgamentos, o ministro Og Fernandes ressaltou o valor da amizade ao longo da trajetória no tribunal. Diz Cícero, pois a amizade nada mais é do que o acordo perfeito de todas as coisas divinas e humanas, acompanhado de benevolência e afeição. E creio que, exceto a sabedoria, nada de melhor receberam os homens dos deuses. O ministro Luiz Felipe Salomão enalteceu a honra e a responsabilidade em integrar uma corte superior. Num único processo repetitivo, nós podemos resolver a vida de centenas e milhares de pessoas com criação de teses que vão ser seguidas depois, multiplicadas depois, criando uma jurisprudência. E nesse momento é que nós podemos perceber quanto é gratificante a nossa missão, que é uma característica da jurisprudência de um tribunal da cidadania como é o Superior Tribunal de Justiça. O ministro Mauro Campbell Marques destacou a relevância da atuação dos ministros do STJ para o dia a dia de toda a sociedade. E é muito gratificante, realmente, ter ingressado na magistratura exatamente numa corte do tamanho que é o Tribunal da Cidadania, o STJ, e poder ter a convicção de que nós estamos, através de teses e julgamentos e julgados nossos, acórdãos, decisões, transformando a humanidade para melhor. Após a cerimônia de lançamento no Salão de Recepções do STJ, os ministros homenageados receberam os convidados e autografaram a obra. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.